Encontros com Jesus. Temos estado falando sobre encontros com Jesus nos últimos domingos. E temos baseado essa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Então eu quero que você abra no Evangelho de Marcos, novamente, porque nós vamos falar de um novo encontro com Jesus. Alguém que se encontra com Jesus. Hoje de manhã o pastor Júnior, lá de Atibaia, que está conosco, o grupo de Atibaia, trouxe uma palavra tremenda da mulher com hemorragia, mulher com fluxo de sangue. Meu Deus do céu, que palavra! Eu estava anotando e vou anotar ainda. Aliás, no Instagram da nossa igreja e no YouTube da nossa igreja vão estar todas as mensagens lá editadas, ok? Só a mensagem, para que você possa compartilhar. Semana retrasada, o irmão José Carlos, e quase falei outra vez, pastor, olha só como eu estou te profetizando. Ele fez uma palavra na outra semana, Quarta retrasada, do Salmo 121. Está lá no Instagram da igreja. Se você quiser compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, vai lá, pega o link e compartilha. Tá bom? E assim vamos indo. E nós temos falado de vários encontros que Jesus teve e que estão narrados no Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho muito breve, vamos dizer assim, ele é focado em algo. Marcos não se preocupa em contar o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus ou outros detalhes. Marcos se preocupa em dizer de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, só Jesus Cristo pode transformar a tua vida. E é por isso que Marcos se dedica muito a narrar esses encontros que Jesus teve com algumas pessoas, ou algumas pessoas tiveram com Jesus. E como isso foi impactante, como isso foi transformador para essas vidas. Nós falamos já de Levi, nós falamos de Jairo, nós falamos da mulher cananeia, nós falamos do homem endemoniado, do jovem. Hoje de manhã o pastor Júnior falou sobre a mulher com fluxo de sangue. E hoje à noite nós vamos falar no capítulo 7. Abaixa um pouquinho o meu microfone, que está dando microfonia. No capítulo 7, versículo 31, de um homem surdo e gago, ou surdo e mudo, em algumas outras versões. Essa narração, esse encontro só está aqui em Marcos. E nós vamos um pouco entender algo sobre esse texto que talvez você já tenha lido e que talvez ainda você não compreende alguns detalhes sobre esse texto. Marcos 7:31 diz o seguinte: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com muita dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou do meio da multidão e, em particular, presta atenção, Jesus tirou ele do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer: abre-te. Eu quero te dizer esta noite que Deus está manifestando para a tua vida, que os céus estão se abrindo para você. Os céus estão se abrindo para você. Mas não quero que você pense só em um milagre. Eu quero que você pense que os céus estão se abrindo para você ter uma vida e vida em abundância. Mas não quero que você pense numa vida em abundância tendo pão todo dia de manhã sobre a tua mesa, ou um bom salário, um bom carro, ou uma boa casa. Deus está dando para você uma vida em abundância, quando nós falamos sobre isso, e uma vida eterna em abundância. Amém? Porque a obra do Senhor não é só para este mundo, mas principalmente para a eternidade na tua vida. Ok? E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhe ordenou a que ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas. Repete comigo: ele faz bem. Outra vez: ele faz bem.
mais forte, com mais convicção. Ele faz bem. Todas as coisas. Ele faz bem todas as coisas na tua vida. Talvez você está vivendo um momento de tanta tribulação. Saiba, contudo e apesar de tudo, Ele está fazendo o melhor na tua vida. Pastor, mas como eu posso saber, compreender e acreditar nisso? Porque o Senhor faz bem todas as coisas. Faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Jesus saiu de Israel. Ele saiu do seu país e foi andar por outro país, pela região dos gregos, que hoje é o Líbano, onde há muitos conflitos. E ele sai de Israel um pouco que escapando daquela turbulência que estava acontecendo contra ele, porque os fariseus, os saduceus e os sacerdotes estavam perseguindo ele, e ainda não era o tempo do seu sacrifício. Então ele sai do país e ele vai embora para outro país, para a região lá de Decápolis, região dos gregos, lá no norte. Se você vê o mapa que está, em algumas Bíblias tem mapas lá atrás, você vai ver de que lá na beira, né, do mar Mediterrâneo está Tiro, né, e está essas cidades, Tiro e a região de Decápolis. Pois bem, ele está andando por lá. E pelo que ele me conta aqui no versículo 31, ele faz uma caminhada e tanto, são quase que 190 quilômetros andando. Então ele não faz uma caminhada de alguns dias ou uma semana. Ele provavelmente deve ter ficado lá alguns meses andando por aquela região. Uma região que não é de judeus, mas é uma região que é de gentios. Uma outra região de estrangeiros, e Jesus está andando por lá. É uma região que o judeu desprezava, porque a maioria daqueles que moravam por aquela região eram gregos, e os gregos eram arrogantes. Falamos sobre isso semana passada, né? E eram uma discórdia, uma rixa tão forte, que até os judeus chamavam os gregos de cachorros. É por isso que Jesus, no texto anterior da semana passada, chamou aquela mulher de cachorrinho, de uma maneira até um pouco grosseira. Falamos semana passada sobre isso. E ele está andando lá já faz 2, 3, talvez 4 meses, andando por aquela região, junto com seus discípulos. Marcos não nos descreve, e nenhum outro evangelho vai descrever o que aconteceu nesses 4 meses, mas Marcos vai descrever 2 fatos importantes. O primeiro é a mulher que tem a filha endemoniada, falamos, né, sobre isso. E agora ele vai descrever sobre esse surdo e mudo. Sobre esse surdo e mudo. Marcos fixa a sua narração para esse fato. E volto a dizer, Marcos não está interessado em contar toda a história de Jesus. Marcos está interessado em dizer de que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Esse é o foco de Marcos. Que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele veio para salvar a humanidade. Amém? E ele está andando por lá. E de repente vem um grupo de pessoas e trazem para Jesus este surdo e este mudo. As pessoas dizem para ele: Senhor, impõe as mãos sobre a vida dele. As pessoas estão querendo que Jesus faça algo, mas Jesus surpreende. Por quê? Porque ele faz tudo diferente. Ele não vai na orientação da multidão, não vai na orientação das pessoas. Ele pega aquela pessoa e vai tratar aquela pessoa particularmente. Marcos enfatiza essa palavra particular. Ele dá a entender de que é um trabalho individual, que cada indivíduo necessita um trabalho diferente, que cada pessoa precisa de algo diferente e que Jesus está disposto a tratar a cada um de nós daquilo que nós precisamos. Nós temos aqui, somando todo mundo, mais de 60 pessoas. E eu vou dizer para vocês, cada um de nós temos algo diferente a ser tratado. Alguma coisa diferente, alguma talvez questão de saúde diferente, algo emocional diferente,
algum problema diferente, vocês e eu. Talvez os meus problemas particulares, familiares, são bem diferentes dos de vocês. Talvez os meus problemas de saúde são diferentes dos de vocês. Talvez os meus problemas emocionais são diferentes dos de vocês. E o que Marcos está dizendo é que Jesus está disposto a tratar a cada um de nós particularmente. De uma maneira particular. Deus não vai tratar de forma geral. Deus vai tratar de uma maneira particular. Então, quero que você entenda de que aquilo que Deus vai fazer na vida daquela pessoa, provavelmente não vai fazer na tua vida. Aquilo que talvez vai fazer na tua vida, não vai fazer na outra vida. Alguns talvez recebemos um milagre de cura. Outros não receberam um milagre de cura e continuam doentes. Alguns receberam um milagre talvez financeiro. Outros não vão receber um milagre financeiro. Alguns talvez receberam um milagre de restauração de relacionamentos e alguns não vão receber. Porque Deus vai tratar cada um de maneira particular, individualmente. Mas há uma coisa que nós precisamos entender, de que Ele faz bem todas as coisas. Alguns dias atrás eu fiquei sabendo de uma pessoa que ganhou uma grande quantidade de dinheiro por uma herança. E eu fiquei pensando, eu não tenho nenhuma herança para receber. Você dá risada, né? Não fiz, nem está rindo. E continua rindo. É melhor que chorar, né? Olha só. Essa música eu conheço. É o toque da minha mãe. Ele vai tratar individualmente. E às vezes nós ficamos muito machucados e até revoltados com Deus. Por quê? Porque Deus você deseja que Deus trate você do mesmo jeito que trata a outra pessoa. Fiquei sabendo de uma pessoa esta semana de que estava revoltadíssima com Deus porque ela queria que alguém da família fosse curado, como tantas outras curas ela já viu. E até o momento Deus não está curando essa pessoa. E ele se revolta, ele fala assim, como Deus está fazendo isso comigo? E a frase que eu ouvi foi da seguinte maneira: por que Deus cura alguns e não cura a pessoa da minha família? Porque Deus trata todo mundo particularmente, mas Jesus faz tudo muito bem. Aleluia. Faz todas as coisas muito bem. E tira aquele homem separadamente, e ele vai tratar aquele homem do jeito que aquele homem precisa ser tratado. É estranho ver Jesus, por exemplo, fazendo o que ele faz no versículo 33. Jesus tirou do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Em nenhum outro lugar Jesus faz isso. Com nenhuma outra pessoa Jesus faz isso. Para alguns ele simplesmente fala, levanta e anda. Para outros simplesmente, como no caso da mulher com fluxo de sangue hoje de manhã, ela simplesmente chega e toca. Para outros Jesus nem olha, simplesmente diz, olha, está livre, está libertado. Para outros ela manda, ordena, levanta-te, acorda, né? Para outros grita, sai de lá, Lázaro. Outros milagres, ele simplesmente levanta, agradece a Deus e o pão é multiplicado. Mas para esse homem Jesus faz algo diferente, algo particular. Ele toca naquele homem. Ele não fala com aquele homem. Sabem por que ele não fala com aquele homem? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é surdo. Como você pode falar com um surdo? Eu fui criado com um casal de surdos. Minha tia, né, irmã de minha mãe,
e meu tio, o esposo dela. Fui criado com eles. Eu não podia falar com eles, eu tinha que fazer sinais com eles. São surdos. Jesus chegou num surdo e falou assim para ele: eu vou tocar teus ouvidos. Eu vou fazer isso. Não, o surdo não vai ouvir. Jesus vai tocar nele. Jesus vai tratar de uma maneira particular, individual. Aquele homem está precisando entender aquilo que Jesus vai fazer do jeito dele. Você tem uma esposa surda, né? Isso. Você tem que falar na frente, não tem que falar. Tem que falar com sinais, não tem que fazer. Se ela estiver de costas, ela não vai te ouvir. O jeito que você se relaciona com tua esposa é diferente de todo mundo, não é verdade? Jesus também vai fazer isso de forma particular. E ele vai, pega e toca nele. E ele vai, pega e toca a língua dele. Mas mais do que simplesmente se relacionar com uma pessoa diferente, que não ouve e não fala direito, lembremos, é um cachorro, é um grego, é uma pessoa desprezada pelos judeus. Era proibido para o judeu tocar naquele homem. Era proibido para o judeu se relacionar com aquele homem. No entanto, Jesus vai dizer para ele, ou vai demonstrar para ele, de que aquele homem, naquela condição, Jesus tem misericórdia e Jesus quer transformar a vida daquele homem. O que mais me impressiona é que toda vez que Jesus olha para uma pessoa, seja mulher, seja homem, seja criança, seja qualquer, judeu ou não judeu, o que motiva Jesus a ajudar essas pessoas é o profundo amor que Ele tem por elas. O que motiva Deus a ajudar, te abençoar, te responder, te tocar, te transformar, não é pela tua necessidade, é porque Ele te ama de tal maneira, de tal forma, que Ele quer transformar a tua vida. Amém? Mas mais do que isso, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua vida. E quando Jesus vai e faz isso naquele homem, aquele homem imediatamente ele começa a falar perfeitamente. Nunca falou perfeitamente. Nunca aprendeu as palavras perfeitamente. Meu neto está com 2 anos. Em janeiro ele só fazia assim. Ele é insuportável. Meu Deus do céu. Viajamos com ele 3 dias e eu não suportava mais o Até que de repente em março, abril, ele começou a falar. Só que havia coisas que não entendia, tinha que falar para a mãe dele. O que ele falou? A mãe sabia tudo. O que ele falou? Hoje ele fala muito mais, mas mesmo assim ainda atrapalhado. Atrapalhado. Ou quem fala? Ele ainda fala atrapalhado, ainda vai demorar alguns meses e até alguns anos para falar direito. Mas esse homem não, só pelo toque de Jesus, ele imediatamente começou a falar perfeitamente. Não é um milagre pelo meio do caminho. Esse milagre não fica no meio do caminho. Esse milagre é um milagre completo. Amém? Porque Jesus faz todas as coisas, Ele faz muito bem. É interessante que depois no versículo 34, há duas palavras que Jesus trata aqui, ou que Marcos escreve aqui, que são interessantes. A primeira palavra é que Jesus, olhando para o céu, Ele suspirou. É uma palavra que no grego só aparece nesse texto. E uma palavra que Marcos trata, e no português isso se perde demais. Marcos trata como uma palavra forte. É como se Jesus estivesse com uma profunda compaixão por aquele homem. Uma tremenda compaixão por aquele homem. Algo tão forte, algo tão grande, algo tão
digamos assim, incontrolável na sua paixão, na sua dor, no seu amor, no seu carinho, na sua misericórdia por aquele homem, que Jesus suspira de uma maneira tão forte, que ele olha para o céu e fala assim: abre-te. E como Deus dizendo, Jesus está dizendo assim: abra-se todo o céu para tratar da vida desse homem. É quase que a mesma palavra, na mesma intensidade que Jesus fala na cruz. Quando ele está sendo crucificado, está crucificado lá na beira da sua morte, e ele fala a seguinte palavra: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É com a mesma intensidade, é com a mesma forma de sentir. No português, o nosso espanhol, a língua latina, ele é muito fria, ele é muito simples. Mas no grego, e principalmente no aramaico, e eles falam aramaico aqui, né? Ele fala de uma maneira intensa. São palavras de muita intensidade. A mesma também poderíamos dizer assim, a palavra saudade no português. Vocês sabem que a palavra saudade só existe no português, não existe em nenhuma outra língua. Para eu traduzir a palavra saudade para o espanhol, eu preciso falar uma frase completa. Mas quando você fala, eu estou com saudade, quando o brasileiro fala, eu estou com saudade, é que algo aqui dentro mexe demais. Não é verdade? Envolve emoções, envolve lembranças, envolve amor, envolve carência, envolve necessidade, envolve tanta coisa, aquela palavra saudade, que você, para traduzir para outra língua, é muito difícil. É difícil demais. É a mesma coisa do espanhol para o português. A palavra hermosa. Já ouviram falar essa palavra hermoso, hermosa? É uma palavra que começa com H. Para você traduzir ela para o português, é muito fácil, não é fácil de dizer. Um homem apaixonado fala para uma mulher e fala assim: tu eres hermosa. Presta atenção, homens, hoje, tá bom? Aproveita. Que significa que a tua beleza mexe com o meu interior. Que a tua beleza me impacta demais. É muito mais do que linda, é muito mais do que preciosa, é muito mais do que bonita. Hermosa. Que hermosa paisagem. Como essa paisagem me deixa emotivo, toca em mim, me arrepia. Que lindo, que hermoso quadro, pintura. Aquele quadro mexe comigo. Que hermosa mulher. Aquela mulher mexe no mais profundo do meu ser. E essa palavra aqui, que de Jesus está dizendo de que ele olhou para os céus e ele suspirou, Marcos está dizendo de que Jesus estava completamente envolvido, completamente comprometido, completamente tocado, impactado pela necessidade desse homem, por aquilo que esse homem carregava toda a sua vida, a sua dificuldade. E por esse motivo, pela sua misericórdia, por aquela compaixão, por aquele amor, ele olha para o céu e grita: abre-te! Saiba, quando eu oro, dobro o joelho ao Senhor e eu clamo ao Senhor, Deus olha para mim, o Senhor olha para mim com uma misericórdia, com uma compaixão, com um comprometimento tão grande, que Ele ordena os céus se abrirem para transformar, para tratar das nossas vidas. E eu preciso acreditar nisso toda vez que eu dobro o joelho. Eu preciso acreditar nisso toda vez que eu me procuro e quero um encontro com o Senhor. E eu preciso acreditar nisso toda vez que eu intercedo por uma vida, por alguém, de que os céus vão se abrir e algo vai acontecer de sobrenatural. Quando eu estava afastado da igreja, nos meus 16, 17 anos, e toda vez que eu saía de casa,
Minha mãe ia para o culto, a igreja ficava em frente de casa, fica ainda, e eu ia para as baladas, para o mundo. E minha mãe falava assim para mim, olhava para mim e falava assim: eu estou orando por você. Ela nunca falou nada, nunca não falou assim, fica aqui. Ela nunca me falou assim, fica no culto, vá para o culto. Ela nunca falou para mim, volta para Jesus. Não! Ela só falava para mim, eu estou orando por você. Gente, isso mexia comigo. Porque eu sabia, e eu tinha entendimento de que ela não estava falando comigo, ela estava falando com Deus sobre a minha vida. E em algum momento Deus iria fazer alguma coisa forte na minha vida. Algo tremendo. E quando Deus fez algo tremendo na minha vida, e eu voltei para os caminhos do Senhor, a minha mãe falou assim: eu nunca perdi a confiança em Deus por você. Então os olhos dela não estavam em mim, os olhos dela estavam nos céus. Porque os céus iriam resolver o meu problema. Quando você tem algum problema, quando você tem alguma dificuldade, quando você precisa de um milagre, não olhe para o problema, não olhe para a pessoa, não olhe para a dificuldade, olhe para o céu. Porque quando o céu se abre, aí as coisas acontecem. Olhe para o céu, porque os céus têm que se abrir. Jesus ficou com uma compaixão tão grande por aquele homem, uma dor, um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia tão grande, que Jesus não olhou para ele e falou assim: sejas curado. Não, Jesus olhou para o céu e clamou ao céu: abre-se, para que o homem fosse curado. E o homem foi curado completamente. Sabe por quê? Porque Jesus faz bem todas as coisas. E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então, e agora vem a questão estranha, e você encontra isso no capítulo 2, aliás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, e também você vai encontrar isso no capítulo 8. O quê? Olha o que fala o versículo 36. E Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo. E Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo. E você perguntou por que Jesus várias vezes ordenou para não ser contados os seus milagres? Ele faz no capítulo 1, para o homem endemoniado. Ele faz para aquela mulher com a filha. Ele fala isso para Jairo. Ele fala para várias pessoas, para que não contassem a ninguém que ele tinha feito aqueles milagres. E é interessante isso, porque você se pergunta por que Jesus quer o anonimato. E eu fui perguntar isso, e eu fui atrás disso, e eu fui estudar sobre isso em vários pregadores e em vários teólogos. E sinceridade, eu fiz uma pesquisa boa esta semana sobre isso, porque sempre eu via, mas nunca analisei de forma profunda. Até que realmente uma pessoa me respondeu da seguinte maneira, e me respondeu muito claro, numa mensagem que eu vi esta semana. Vamos lá para o capítulo 8, versículo 30. Está aquela situação onde Jesus está com os discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas acham que eu sou. E aí perguntou para os discípulos: quem sou eu para vocês? E Pedro fala para ele: tu és o Cristo. E Jesus, versículo 30, ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. Só que no versículo 31 fala assim: e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto, e depois de 3 dias, o quê?
ressuscitasse. Quando eu li esse texto e quando o pregador falou sobre isso e eu ouvi sobre isso, eu comecei a compreender porque de fato Jesus proibia que as pessoas contassem o que ele tinha feito. E diria para vocês que justamente Jesus fez algo que nós aí hoje cometemos ou fazemos o mesmo, cometemos o mesmo erro. O que geralmente você fala de Jesus lá fora? O que as pessoas falam de Jesus lá fora? O que muitas vezes as igrejas falam de Jesus nos seus templos, nos seus púlpitos e lá fora? Que Jesus cura, que Jesus faz milagres, que Jesus traz prosperidade, que Jesus, conserta situações, que Jesus faz tudo o que nós precisamos no dia a dia. E as pessoas muitas vezes vêm diante de Jesus, ou procuram Jesus, ou querem ter um encontro de Jesus, simplesmente para isso, para resolver um problema que está acontecendo. Quantos e quantos estão procurando Jesus agora porque a Covid veio? Quantos procuram a Jesus porque o desemprego apareceu? Quantos procuram a Jesus porque há um problema de relacionamento? Quantos procuram a Jesus porque talvez um filho está tendo dificuldades, ou porque alguém está envolvido em vícios, ou sei lá o que mais? Quantos e quantos estão procurando a Jesus por um milagre? De fato, todos esses homens e essas mulheres que Jesus proibiu para eles falarem aquilo que tinha feito, eles saíram contando o quê? O milagre de Jesus. Mas a missão, a obra de Jesus é bem maior do que tudo isso. A obra de Jesus não é uma obra física somente, é uma obra espiritual e uma obra eterna. Sabe por quê? Porque Jesus faz todas as coisas muito bem, ou faz tudo de forma perfeita. O que te atrai em Jesus? Dinheiro? O que te atrai em Jesus? Saúde? O que te atrai em Jesus? Relacionamentos? O que te atrai em Jesus? Sucesso? O que te atrai em Jesus? Promessas? Uma palavra profética? Uma palavra de ânimo? O que deveria te atrair verdadeiramente para Jesus é uma vida salva e eterna na presença de Deus. Mais do que Jesus fazer milagres, mais do que Jesus curar coxos, mais do que Jesus multiplicar pães, mais do que Jesus curar ou libertar um endemoniado, mais do que Jesus curar ou libertar um surdo, um mudo, sabe o que Jesus fez? Morrer numa cruz para salvar-nos de todos os nossos pecados, para salvar-nos de uma condenação eterna, para nos purificar de todos os nossos pecados, e para nos apresentar diante de Deus livres para viver uma vida eterna na presença de Deus. Quando Jesus está dizendo, não contem ainda sobre mim, é porque eu ainda não fiz o que tenho que fazer. Ou seja, não quero que vocês fiquem com um pouco de mim, eu quero que vocês aprendam e recebam tudo de mim. Porque quando eu faço todas essas coisas, eu faço todas essas coisas muito bem. Jesus não veio simplesmente para abrir um ouvido, ou para sarar um coxo, ou para limpar um leproso, ou para talvez expulsar demônios. Jesus veio para te salvar, para morrer na cruz por teus pecados, para te perdoar, para te entregar uma vida eterna na presença de Deus. Deu para entender? Essa é a grande falha hoje do Evangelho, pregado por aí. Essa é a grande carência da humanidade, porque a humanidade está atrás de um milagre físico, e a humanidade precisa de uma salvação eterna. Uma salvação eterna em Cristo Jesus. Aqueles homens ficaram tão maravilhados, tão impactados,
E Marcos também utiliza uma palavra muito forte, e o único lugar também que aparece essa palavra, que eles ficaram maravilhados. É o único lugar na Bíblia que aparece essa palavra em grego, que diz que eles ficaram assim, maravilhados, surpresos, ficaram impactados, ficaram chocados. É mais ainda que aquele momento quando eles veem Jesus repreendendo os ventos e repreendendo as ondas, quando estavam no barco, na tormenta. Aqui eles ficam mais ainda impactados, mais ainda maravilhados, mais ainda encantados com aquilo que Jesus faz. E a frase que Marcos fala e repete, ele faz bem todas as coisas. Ele faz bem todas as coisas. Eu tenho orado para Deus há muitos meses sobre uma situação. Eu ainda não recebi resposta de Deus sobre esse pedido. Eu tenho orado há alguns anos por um pedido a Deus e ainda Deus não me responde essa oração. Eu tenho orado estes dias, estas semanas por algumas pessoas e ainda Deus não me respondeu o meu pedido diante dele. Eu tenho orado ainda por algumas situações na minha casa e ainda Deus não me respondeu e ainda não foi resolvido algumas coisas na minha casa que eu tenho pedido a Deus. Mas eu tenho absoluta certeza de que Ele faz todas as coisas muito bem. E eu vou continuar orando, e eu vou continuar clamando, e eu vou continuar confiando em que Jesus faz bem todas as coisas. Quantos de nós estamos orando e ainda não recebemos o pedido do Senhor? Quantos de nós estamos clamando e ainda não há resposta da parte de Deus aos nossos olhos? Quantos de nós pedimos e Deus respondeu completamente diferente? E foi tudo, talvez, o contrário daquilo que nós desejávamos. Pois bem, saiba de que Ele faz bem todas as coisas. Quinta-feira estávamos em Atibaia e fizeram um pedido para uma senhora. Já estava entubada, muito grave, em Sorocaba. Não conheço aquela mulher, mas eu soube da história daquela mulher. E a história daquela mulher é muito difícil, situação muito grave, situação triste, muito sofrimento. Mulher de Deus, mulher convertida, mulher feia, nem feia na igreja. E nós oramos lá, e eu falei, Senhor, ela está nas tuas mãos. E eu falei, Senhor, faz o que o Senhor faz de melhor. E eu peço que o Senhor já esteja consolando o coração da família. Isso foi por volta das 8h30, 9 horas da noite. Às 3 da manhã aquela mulher morreu. Se você estiver doente, eu oro por você se quiser. Tá bom? Mas é interessante que a família, no seguinte dia, ela colocou um aviso, uma mensagem. Eles não sabiam do que eu iria pregar isto aqui hoje à noite. E uma das pessoas falou assim, Deus fez o melhor para ela. Deus fez o melhor na vida dela. Porque Deus faz bem todas as coisas. O que me atrai em Jesus não é um milagre. Seria algo muito pequeno, muito simples. O que me atrai em Jesus não é simplesmente uma libertação. O que me atrai em Jesus não é simplesmente uma cura. O que me atrai em Jesus não é simplesmente dinheiro, como muitos procuram a Jesus por causa disso. O que me atrai em Jesus não é melhorar o meu bem-estar. O que me atrai em Jesus é que Ele faz todas as coisas muito bem. Ele é perfeito. E Ele é perfeito na minha vida. Ele é perfeito na minha casa. Ele é perfeito na minha família. E que me atrai em Jesus de que Ele pode abrir os céus para mim.
Eu declaro que os céus estejam abertos para vocês. Mas não para jogar a provisão diária tão somente, mas para que os céus sejam abertos, para que nós possamos relacionar completamente com o Pai. Nós conhecemos uma oração modelo que Jesus nos ensinou. Está lá em Mateus. E Mateus nos ensina, Jesus nos ensina lá naquele texto, uma oração simples, pequena, mas ela perfeita para o nosso dia a dia. E essa oração tão perfeita, tão simples, que é o modelo, ela começa com que palavra? Pai. Isso significa o quê? Que a obra de Jesus é tão perfeita, e Jesus fez tão bem tudo, que agora eu posso, através da obra de Jesus Cristo, naquela cruz, poder chamar o Deus Criador e Deus de todo o universo de Pai. Pai. Hoje estamos celebrando os dias dos pais. E alguns celebraram, estou vendo aí algumas barrigas, estou vendo alguns homens andando lentamente hoje, né? Churrascos, lasanhas. O que foi na tua casa? Almoçaram fora, olha só. Você pagou a conta? Né? Cada um desfrutou de um jeito diferente, não é verdade? Alguns, lamentavelmente, o pai partiu. Talvez alguns anos já atrás, ou talvez há pouco tempo. Meu pai partiu há 10 anos. E eu almocei hoje numa casa de uma família muito querida, me convidaram. E o pai dele partiu agora, no começo do ano. E ele falou para mim, pastor, ele partiu, e aí, como você está? Pastor, estou bem. Porque Deus é perfeito naquilo que Ele faz. E eu falei assim, o Senhor faz bem todas as coisas. E o melhor que Ele faz é que Ele me apresenta diante do Senhor, de Deus, como filho. E eu posso chamar esse Deus maravilhoso de Pai. Amém? Quando você olha novamente esse encontro de Jesus com esse surdo, com esse gago, saiba, o que mais nos ensina esse texto é que Jesus, Ele faz bem todas as coisas. Ele tem uma profunda e uma gigantesca misericórdia sobre tua vida, sobre minha vida. E Ele tem o poder de abrir os céus para você e para mim. Abaixa a tua cabeça.